E aí, beleza? Sou Daniel da Vineyard Lover e nesse canal eu te ensino a fazer um queijo vegetal mais saboroso. E nesse vídeo eu quero falar sobre duas técnicas para você tratar a casca do seu queijo vegetal. É um tema muito importante porque é o primeiro impacto que a gente tem, né, quando a gente vê o queijo vegetal ali na nossa frente. Então, o visual que ele vai nos apresentar já faz parte da degustação que a gente está tendo, né? Não é à toa que você já deve ter ouvido que a gente come com os olhos. Então esse é um ponto muito importante e dependendo da maneira que você trate a casca do seu queijo vegetal, ele pode ficar muito mais atrativo para quem vai degustar, né? Então a primeira maneira de você tratar a casca, que claro, são várias possibilidades, mas aqui eu vou trazer duas delas. E a primeira é justamente tratar com o sal. Ou seja, tem uma possibilidade de você não colocar o sal na massa enquanto ela está sendo produzida. Aí você reservar essa quantidade de sal para depois que você tirou ele do molde, você salgar a parte de cima, as laterais e depois, no dia seguinte, né, a parte de baixo. Agora, por que faria isso? Será que vai trazer um bom resultado? O que acontece dentro desse processo? É um processo que vai incentivar a produção de uma casquinha. E isso por quê? Na verdade, você já sabe por quê. A resposta está lá nas aulas de biologia que você teve no colégio, dentro daquele processo conhecido por osmose. Não sei se você se lembra, mas quando você tem um meio que é um pouco mais salgado, entre aspas, do que outro, a tendência é que esse mais salgado ele vá atrair mais água desse outro meio. Esse é o processo de osmose, então, quando a gente tem essa transferência de água de um meio com menos soluto para um meio com mais soluto, a fim de que esse sistema ele possa se equilibrar. Então, quando você coloca o sal na superfície, a tendência é que essa superfície ela passe a extrair mais água, né? Que mais água caminhe à superfície. E o que acontece quando tem água na superfície? Essa água ela vai ser evaporada. E aí sim que a gente começa a ter a formação de uma casquinha, porque a formação dessa casquinha nada mais é do que você ter uma superfície mais seca, cada vez mais seca. E aí você começa a ter um diferencial entre essa superfície mais seca e o interior, que ele vai estar um pouco mais úmido e mais cremoso, vamos dizer assim. Então esse é uma primeira maneira de você tratar a casca. E depois, uma segunda é você trabalhar no revestimento dessa casca com ervas ou com especiarias. Olha só a diferença que a gente tem aqui. Esse aqui é um queijo vegetal que eu fiz e eu revesti ele com especiarias. Esse daqui ele está revestido com páprica defumada e pimenta preta. Pimenta preta e pimenta caiena também. Eu gosto muito de deixar esse tom um pouco mais picante nele. E não só esse tom mais picante, como o defumado. Ou seja, quando a gente trabalha essa questão da casca, além de a gente contribuir com uma maior proteção, ter um visual de destaque, a gente também trabalha com a questão da complexidade de sabor. Porque, claro, ele tem toda aquela gama de sabores. Esse daqui é um queijo vegetal que foi fermentado, então ele tem toda aquela gama de sabores da fermentação que está dentro dele. E depois ele acaba tendo também esse toque de defumado e um toque mais picante. Quando você trabalha isso com alguma bebida, por exemplo, ou com outros alimentos que estão ali, você consegue promover uma harmonização desses sabores. E a sua experiência gastronômica ela vai ficar muito mais elevada quando você tem esse tipo de complexidade envolvida. Só que, claro, que para você ter um efeito desse daqui, e que realmente você tenha essa páprica que está colada aqui, ela não, olha só, posso pegar que ela não vai cair, o que tinha que cair já caiu, mas o interessante é você trabalhar isso logo no início do processo de maturação.
Tá? Isso porque o queijo vegetal ele está mais úmido, então a especiaria ou as ervas ou qualquer que seja a mistura que você está fazendo, ela vai ter uma aderência muito maior nessa superfície. Tá? Então você consegue revestir ele, é bastante interessante quando faz isso, ou uma coisa que as pessoas fazem bastante também é dar um formato de rolo assim e revestir isso em ervas secas. Acaba dando também um efeito visual muito interessante. Bom, depois deixa aí nos comentários qual é o tipo de trato na casca que você mais gosta.